Esse é Pode Bus 64. Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Podbus 64 e não é bus, é bus porque a gente é do busão. Eu sou o Alex e o objetivo do canal é conectar empresas, pessoas e profissionais com o mesmo propósito: trocar experiência, compartilhar conhecimento, ensinar, aprender, evoluir e também se divertir. Num bate-papo bem descontraído, eu queria deixar alguns recados. Você que está assistindo a gente, se inscreva no canal, acesse bus64.com.br para consultorias, mentorias, cursos para gestão de operação, manutenção, cursos de escala. Seja um membro apoiador do nosso canal com uma passagem de ônibus no valor de R$ 6,99. Você vira membro do canal, tem conteúdo exclusivo e pode participar de eventos com a galera aqui da Bus 64. Seja um parceiro do nosso canal também. Faça como outras marcas que estão aqui. A gente vai falar já de grandes marcas aqui no Podbus 64. Faça como as grandes marcas e coloque a sua marca aqui para que a gente bate um papo sobre a gestão do transporte, sobre produtos, serviços. Então, falando em grandes marcas, com vocês, Castilho da SCT Germany e Fernando da Vinci Chemicals. Castilho, seja bem-vindo de volta ao canal Podbus 64. Castilho já tem o bilhete premiado aqui, o bilhete VIP aqui da nossa viagem aqui. Seja muito bem-vindo. Diga aí, está de volta com a gente e aí depois a gente vai saber sobre a viagem aí com o Fernando também. Bom, obrigado Alex, obrigado a toda a equipe aí do Podbus 64. É realmente um prazer estar aqui de volta gravando com vocês, né? Hoje na companhia do Fernando aqui da Vinc. E deixar bem frisado, né, que nós estamos continuamente buscando novidades no mercado, melhorias, novas tecnologias, porque hoje é tudo muito rápido, né, Alex? As coisas mudam muito rápido, a tecnologia a gente precisa acompanhar. E decidimos retornar ao canal com novidade, né, porque trazer mais do mesmo, né, e realmente nós identificamos na Vinc, no produto que nós vamos apresentar para o pessoal aí do Podbus 64, uma grande inovação no sistema de aditivação com bactericida para o biodiesel. Então eu já estou convencido, a gente já tem trabalhado isso ao longo dos últimos meses, né, amadurecendo todo esse trabalho e oferecer para esse mercado, né, porque existem muitos mitos, muitas informações desencontradas e o nosso objetivo aqui é não só a questão do produto, mas também trazer esse esclarecimento para o cliente, para os nossos clientes e para os ouvintes aí, os internautas do Podbus 64. Então, estamos de volta aí, é um prazer estar aqui e o Fernando é o especialista nessa parte e vai poder trazer um nível de conhecimento bastante grande aí, de esclarecer muitas dúvidas dos nossos internautas ou Os nossos inscritos, inscritos internautas, tal. você que não está inscrito ainda, aperta aí, deixa o like, se inscreva no canal, ativa as notificações e deixa o comentário. Se você já usa SCT Germany, deixa o comentário aí. E agora vamos conhecer então o Fernando. Fernando, seja muito bem-vindo, né? Obrigado. Muito bem acompanhado com o Castilho aí. Conta um pouquinho aí da sua jornada, como é que você veio parar aqui e depois a gente vai querer saber sobre a Vinc, né? Sobre essa tecnologia, sobre essa aditivação, né, do óleo diesel, e eu tenho algumas dúvidas aqui também para compartilhar com vocês. Fala um pouquinho aí da sua jornada. Seja bem-vindo. Eu agradeço o Castilho por ter convidado aí para participar desse podcast. Acho que a gente vai esclarecer um montão de coisas interessantes, né, para os internautas aí da Bus 64. E, bom, a Vinc Chemicals é uma empresa alemã, fica em Hamburgo, e tem algum tempo já de existência, e nós abrimos então aqui uma filial no Brasil há 2 anos. E a partir dessa filial, nós estamos então fazendo aí parcerias com empresas do mesmo nível. SCT é uma delas, né? E então a gente tem trabalhado junto aí com o Castilho para promover, né, o conhecimento sobre a aplicação de aditivo biocida no óleo diesel, né? Eu estou responsável aqui pelo Brasil e América do Sul.
Tenho aí uma formação na área de química industrial, pós-graduação na área de marketing industrial, mestrado na área de engenharia de minas e petróleo. Então eu sempre, nos últimos anos, não vou nem falar quanto tempo, viu? É melhor não, porque esse negócio de começar a falar de 64 aí já viu, né? Já passou dos 60. Mas digamos que eu já aprendi algumas coisinhas aí durante esse período que eu tenho trabalhado nesse segmento aí, né? Então, é por aí. Que bom, mas então, como costumam falar aqui nos nossos convidados, o cara tem diesel na veia. Inclusive tem o produto certo aí para equilibrar aí, para transformar o diesel, deixar o diesel azul aí, igual o sangue de príncipe, né. Porque assim, eu aprendi ao longo, desde 64 para cá, eu aprendi ao longo da vida que você tem que fazer perguntas, você tem que questionar. Mas por quê? Por que que é assim? Por que que é assado? Por que que não é dessa forma? Então, o mercado em geral, ele cria alguns mitos, né? Recentemente, já da última vez que viemos aqui, criamos lá aquela questão do mito da água desmineralizada. O objetivo é gerar discussão. Nós recebemos um monte de situação, positivo, negativo, contrário, mas essa é porque na medida em que você traz essa questão e abre a possibilidade de discutir e de conversar de uma maneira dialética, você vai ouvir outras posições. E no caso do diesel também, eu venho amadurecendo, já tem algum tempo possibilidades de a gente fazer parceria com empresas que têm esse tipo de aditivo, mas é desmistificar. Por que que você usa tal componente? Por que que você usa. Porque lá na ponta, muitas vezes, essa informação não chega. Porque o vendedor, ele vai vender o produto dele. Então, ele vai defender a teoria da tecnologia do produto dele. Mas nós, a filosofia da SCT, do Grupo Castilho, é não só oferecer um produto, mas oferecer uma solução para o cliente. Como a gente já comentou aqui várias vezes. É óbvio que a gente busca o comercial e tal, mas o cliente daqui a algum tempo vai dizer assim, pô, mas você trouxe aqui um produto, mas o produto não corresponde. Então a gente faz todo um trabalho de levantamento, de tecnologia para poder trazer, por isso que demorou um tempinho para a gente voltar, mas estamos de volta. Que bom, que bom. Aliás, nós temos clientes em comum, né, e a garagem que a Bus 64 está, ou as garagens que usam o SCT, são referências no mercado no ponto de vista de manutenção de qualidade de frota e todos esses indicadores aí, de manutenção. Eu acho que a gente ainda trocou algumas informações, né, com clientes, eu falei sobre eu encontrei seu produto por aí nas garagens, eu não sei se o Edu comentou, mas, vamos trazer então para essa situação, para essa questão do diesel, do armazenamento do diesel que o Castilho falou é importante, porque eu apesar de estar aqui no podcast, quando eu não estou aqui eu estou em garagens de ônibus, tratando com mecânicos, com abastecedores, com empresários, né, e assim por diante. Mas, o objetivo é desmistificar mesmo algumas coisas que a gente tem, principalmente relacionado ao diesel, ao biodiesel e ao armazenamento de diesel. O que que você traz para a gente aí, Fernando, dessa realidade que você conhece e tem a Vinci aí como a empresa que traz a solução, relacionado a isso? Por onde do tempo que você quiser, pode. Tá. Hoje o seu internauta vai ficar conhecedor de verdade, né, Castilho, sobre biocida por óleo diesel, né. Então por que, pegando o gancho no que você disse, né, por que, né, você teria que usar um negócio desse, um produto desse? Porque, o óleo diesel tem água, só por isso, E se né. tem água, Se tem água, Naturalmente ele tem água, né? Ele é, contém água e ele tem capacidade de absorver também água, né? o óleo diesel é produzido com uma certa especificação de umidade pela Petrobras, ele não é isento de água, e a quantidade de água contida no óleo diesel já é suficiente para desenvolvimento microbiológico, né. Então, a condição sine qua non para que exista um desenvolvimento microbiológico é o quê? Precisa de oxigênio? Nem sempre. Nesse caso não precisa, né, porque a bactéria que se desenvolve no óleo diesel é a bactéria sulfato redutora, é uma bactéria que não precisa de oxigênio. Então o que que acontece com o diesel quando ele tem água? Ele já é produzido com água, ele é higroscópico,
né, absorve água, e ele pode ter alguma contaminação por falha de manuseio também, que pode aumentar ainda mais a quantidade de água. Então, a água fica dispersa no óleo diesel, com o tempo ela vai se coalescendo, se juntando aquelas micro gotículas de água, e aí ela precipita, vai para o fundo do tanque, né. Então, onde que ocorre a contaminação microbiológica? Ocorre na interface entre o óleo e a água, né, existe uma emulsãozinha aí. E o desenvolvimento microbiológico, ele gera, com o passar do tempo, a formação de, colônias de micro-organismos grandes, chamadas biofilmes. Grosseiramente, a gente fala que é aquela gominha, né, que fica no fundo do tanque. Essa gominha é o grande problema do sistema de diesel contaminado. Você sabe que essa gominha que você está chamando de gominha, carinhosamente, ela tem apelido dos mais diversos aí. Você que é mecânico, que é da manutenção, que segue a gente e que tá. Agora vem a aula de química aqui dos nossos amigos aqui, do Castilho e do Fernando. E você que é mecânico e que já achou essa gominha aí para todo, até dentro, não só dos filtros, mas até no seu motor e principalmente nos tanques aí de combustível da sua frota. Fica ligado aí e escreve aqui, deixa um comentário aí, como que você chama esse resíduo aí, que negro, preto, esse resíduo escuro que fica aí no fundo do tanque. É. Mas até abrindo, isso me ocorreu uma questão, né? Porque eu acredito, né? Não sou um profundo conhecedor, o Fernando tem uma formação acadêmica muito mais rica que a minha, mas eu acredito que na evolução do diesel de um S500 para o S10, né? Tem alguma coisa aí, né, Fernando, que possa talvez explicar isso, porque o enxofre ele é um bactericida e um lubrificante natural, né? A natureza é muito sábia, né? Então já fez o biodiesel com o enxofre justamente por isso, mas isso com a evolução das frotas acabou se tornando um problema ambiental, um problema de poluição ambiental, até chuva ácida, que a gente sabe que tem problemas nas grandes cidades de corrosão de equipamentos e tal por conta da chuva ácida, e eu acho que isso tem a ver é um fator agravante, né? Ou seja, quando você sai de um diesel com 500 ppm de enxofre para um diesel com S10, com 10 ppm de enxofre, o Fernando acho que pode até acrescentar alguma coisa nesse sentido, né, Fernando? Sim. Eh, Só explanando um pouquinho mais sobre o biofilme, né, a Uhum. gominha, essa gominha aí, ele é um problema sério para o sistema de injeção. Por quê? Primeiro, né, ele entope os filtros. Depois a gente vai mostrar um filtro aberto aí. Temos aqui um filtro a cor aberto aqui, É, para a gente ver o que que tem dentro do, o acontece, que né? acontece. Eu fiz questão de buscar e tá aqui, tá na caixa aqui, daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês. Vocês estão acompanhando aí seguro, porque vocês vão ver o filtro, como é que sai a gominha aí, por não vai embora não, tem que ficar. Vai ficar até o final, agora a gente tem que fazer aquele drama, entendeu? No final a gente vai mostrar o filtro contaminado aqui. mas essa conversa vai ser legal, porque a gente está transferindo essas informações de uma maneira bastante corriqueira, né, coisas que acontecem no dia a dia das pessoas e no dia a dia da pessoa que cuida do motor a diesel, Os né. caras têm diesel na veia Os caras que têm ou os diesel na caras que são do veia. busão. Exato, exatamente. Então, esse biofilme, além da questão do entupimento de filtro, ele corrói tubulação, ele entope tubulação de injeção, ele promove a incrustação nos bicos, de injeção de diesel, né. Eh, Esse micro-organismo, a sulfato redutor, a bactéria sulfato redutor, ela é chamada de SRB, né. Então essa SRB, o seu metabolismo celular gera H2S, que é um gás extremamente corrosivo, ácido sulfídrico, né. E esse ácido, ele corrói tudo o que é metal. "Ah, mas não tem problema, porque o meu motor é de inox". Pode ser até de inox, que ele corrói até inox. Dependendo do nível de qualidade do inox, ele corrói até o inox. Você sabe, ô Fernando, os caras que assistem a gente, que são da manutenção, eles têm motores corroídos lá. É. Eles estão se identificando por é recorrente, é quase impossível você entrar numa garagem e no dia a dia e não encontrar
um bloco de motor lá aberto É, e com algum tipo de corrosão, principalmente com essa evolução do biodiesel aí. é. Então, o fato de interromper a passagem de diesel pelo filtro e pelas tubulações e pelo bico, o que que acontece? Você tem uma perda de desempenho no motor, né. Você pode até, pela força que a bomba de diesel faz, ao tentar sugar o diesel com um filtro entupido, pode queimar uma bomba de diesel. Acho que o Castilho tem essa informação, Sim, mas eu estive conversando com o pessoal da Mercedes, e a bomba de diesel de um Constellation custa R$ 40.000. pois é. E cada bico Chega aí. e cada bico custa de R$ 4 a R$ 7.000, cada bico. Eu recentemente eu vi um jogo de bico que estava custando R$ 30.000. Então o prejuízo, sem contar a tubulação, sem contar a mão de obra, sem contar o ônibus parado, o caminhão parado, você vai gastar isso daí, né, por não fazer uso de um aditivo preservante desse diesel que é barato, né. É. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, mas enfim, corrosão, incrustação nos bicos, perda de eficiência no motor e etcétera. Agora, pegando um gancho no que o Castilho falou, como é que se forma esse biofilme aí, né? O que que se forma? Bom, nós temos as 3 condições principais, né? Nós temos água, nós temos temperatura, condições físicas, né? Temperatura e pH, mas principalmente temperatura, e nós temos alimento, que são materiais orgânicos. Qual é o mais a quantidade maior que existe de material orgânico dentro do diesel hoje? É o biodiesel, que é um material, vegetal, é um produto de origem vegetal, né, E que então foi inserido justamente para a redução dos problemas ambientais, né, quer dizer, então isso, você tem um efeito colateral disso. isso. Questão social, questão ambiental, tudo isso colaborou para que o biodiesel hoje esteja na faixa de 14% na composição do diesel de petróleo, né, então isso não era previsto, os produtores de motores tiveram que fazer várias adaptações, vários testes e várias outras, ações aí para que o motor aguente, né. Você sabe que eu tenho aqui nas nossas conexões, né, dos inscritos do canal e dos parceiros e amigos aí que são de garagens de ônibus já, inclusive um movimento com relação a isso, relacionado a uma preocupação da manutenção com relação à quilometragem desses motores, dos sistemas de, né, de alimentação aí, por conta dos 14% aí. Tem ônibus, aumentou o índice de ônibus parado nas garagens por problemas de motores e a investigação das causas estão aí rodeando essa questão da qualidade do diesel, né, ou esse diesel que é o biodiesel, mas que aí a gente traz agora essa realidade do armazenamento, pode ou a forma que se armazena, ou que cuida desse diesel também, tem solução, né, não é uma coisa que não tem solução. Porém, eu acho que não chegou, ele eu acredito que o nosso mercado aqui, e quem é inscrito aí pode até, discorrer sobre o assunto, deixar um comentário aí pra gente, os caras ainda não estão usando nenhum tipo de tecnologia Não. química para controlar isso. E isso eu consigo ver, como principal impacto é o passageiro no ponto. Por que que o passageiro está no ponto? Porque o ônibus não foi. Não foi porque está com o motor aberto. E aí a gente vai rastrear, estamos rodeando a questão dessa qualidade do E essa questão, Alex, ela é importante pelo seguinte, porque se tem uma situação que, dificulta todo esse processo, é a empresa ter o ônibus parado, porque o ônibus parado além de não de ter um custo para você manter, você tem o prejuízo que ele não tá rodando, tá rodando, né. Produzindo, né. Então, no final das contas, né, o trabalho preventivo, que é vamos dizer assim, uma filosofia que a gente procura trabalhar e por isso que a gente chegou aí no contato com a Vinc e estamos trabalhando de que forma nós vamos fazer, porque eu encontrei no início muita resistência e encontro ainda, mas não é bem assim. não é bem assim. E eu acabei me deparando com tecnologias, por exemplo, que solubilizam a água. Ora, se você tem um filtro Racor e é para remover aquela quantidade de umidade, por que que você vai usar um produto com uma tecnologia que vai solubilizar? Qual é o efeito disso no sistema de injeção, né? Estávamos falando antes aqui, né, você tem um common rail,
O Roger pegou uma informação aqui, são 44.000 PSI de pressão no carburador. Não é brincadeira. É a pressão Que violenta. utilizar esse diesel. Então, né, aquela história do Mr. M, né? Ah, eu fiz uma mágica aqui e sumiu a água. Tá, mas ela tá lá, em algum lugar, O lugar ela tá ela lá. não desapareceu. E aonde que ela vai? Se ela tá solubilizada, ela vai passar pelo filtro Raccord, não vai decantar ali e ela vai ser queimada junto com o diesel. E aí, quais são os efeitos? Eu sou químico, o Fernando é químico, eu não sou engenheiro de motor, mas algum efeito colateral vai ter. Como eu sou do busão, o efeito que eu tô enxergando é o passageiro que tá no ponto lá, que não tem ônibus. Agora, aproveitando o gancho do Mister M, vamos pegar a caixa então, já vamos mostrar, já falou do Mister M. Caixa, segura aí, vou pegar a caixa. Filtro Raccord, trazer para vocês aqui, apresento a vocês, quem é do busão, diesel na veia da manutenção aí, já conhece esse cara aqui. Normalmente ele é instalado assim, né? Ele tá aqui, e aí vocês podem aí falar sobre essa situação. Parece, quando eu recebi aqui, eu pedi para cortar, eu falei, eu já vi pior, com aquela borra negra. Mas se a gente olhar aqui, isso é o que está dentro do tanque do diesel. E um questionamento que aí eu queria perguntar para vocês sobre esse armazenamento, porque eu já ouvi a mesma questão que o Castilho falou, que eles falam, não, mas o diesel, eu recebo aqui 50.000 litros e eu uso esses 50.000 litros. Mas você não usa tudo. Por exemplo, eu tenho um cliente lá com um tanque de 30.000 litros, ele mantém no mínimo 3.000 litros dentro do tanque dele, pelo menos 10%, e assim por diante. O que que acontece que isso aqui era um filtro para filtrar só a água, e é um filtro que eu até brinco com os caras que antes trocavam com 64.000 quilômetros, e não era mais ou menos 50.000 quilômetros, 40.000 quilômetros. E hoje eu tenho, inclusive, profissionais que estiveram aqui em outros episódios falando sobre os motivos de a quilometragem desses componentes, eles não estão alcançando mais o objetivo como antigamente. Tá tendo que trocar, precisa trocar muito antes. O que a gente tem aqui, ô Fernando? Ajuda a gente, o Castilho, fica à vontade também. Bom, o que acontece, né, que no passado o diesel S500 tinha uma quantidade de enxofre bem maior e, e o enxofre já é um lubrificante natural e filtro natural. Então, ele tem essa propriedade. Quando você retira isso do sistema, você deixa o sistema mais perecível, né? Então, o que que acontece? Aqui nessas linhas aqui, né, são os locais que ficam os biofilmes acumulados, né? Você sabe que a porosidade desse filtro é uma porosidade pequena e que qualquer partícula entupiria, mesmo que fosse inorgânica como essa. Agora, quando é orgânica, a cadeia carbônica é mais longa. Então, a facilidade de entupimento do filtro, a dificuldade que ela oferece de passar um 15 aí dentro é muito maior. Queria só comentar, e faz muito sentido, é pertinente, porque você comentou agora há pouco, sobre o tempo, né? Você pode guardar o diesel sem que aconteça uma contaminação microbiológica ou pelo nome proliferação microbiológica. A partir de 200 ppm, 200 partes por milhão de umidade já é suficiente para desenvolver uma colônia de micro-organismos. Então, calcula aí quanto é que é 200 ppm de umidade, é quase nada, né? Mas já é suficiente para desenvolver uma colônia de micro-organismos e para entupir o futuro. Para eu traduzir aqui para a linguagem aqui dos nossos inscritos, que é os caras que estão metendo a chave no carro lá, né, na linguagem deles. É muito provável que tem contaminação em todos os tanques. É impossível não ter. A probabilidade é mais de 64% de probabilidade, bem mais. Mas vamos continuar aqui. E aí, pode seguir, ô Fernando. O que que acontece? Se você fizer uma remoção de 100% do seu inventário diariamente, ou pelo menos a cada 2 dias, a chance de você ter um biofilme é pequena. A proliferação microbiológica, existe a contaminação do diesel, mas não existiria, depende muito da quantidade de água, da qualidade do tanque, né? Da higienização do tanque. Se está limpíssimo e você faz essa renovação de inventário de diesel todos os dias, ou no máximo a cada 2 dias, a possibilidade de geração de biofilme é pequena. Mas isso não ocorre, porque eu nunca vi um tanque esvaziar 100%. E com uma água e o biofilme sempre vai lá para o fundo, bom, o problema existe,
ocorrem facilmente. Vai encontrar proliferação microbiológica mais de 64% que estão em visita. E a felicidade é que nós temos a solução. E a felicidade maior ainda é que nós sabemos muito bem como é que faz esse tratamento. Esse produto que a gente oferece, né, que a gente oferece um conjunto com a FCT, humildemente falando, é a melhor tecnologia, é a melhor tecnologia. E aí eu quero incluir aí, acrescentar aí nessa questão, né, porque quando eu, na minha posição de, seja lá de consultor ou o cara aqui do podcast, fala: "Ó, tem um produto aqui que você vai colocar um aditivo do diesel para resolver todas essas questões aí". Eles vão me falar: "Ah, mas já tem vários desse aí, eu já recebi, já usei, não vi". Qual que é o grande diferencial, ô Fernando? O custo-benefício desse produto. Esse produto é um produto com mais de 99% de ativo, com quase 100% de ativo. Então a dosagem que você faz em diesel é bem pequena. Nós estamos falando aí de 100 de 200 ppm, gramas por mil litros de água, né? 100 de 200 gramas por mil litros de sedência de água. Então é uma dosagem super pequena. E outra coisa interessante é que esse produto ele é biodegradável, ele é solúvel no óleo e na água. Né? Por que isso é interessante? Porque ele já começa a ter ação nas partículas de água que estão suspensas, ainda não coleceram. Então o efeito dele é rápido e é muito duradouro. É tão duradouro que você tem uma opção de fazer o tratamento de tanque de duas formas, né? Como você faz uma asepsia toda vez que você faz o inventário do tanque, ou você dá uma dosagem de choque, meio litro para cada 1.000 litros de líquido. Esse é o teu grande choque. É como se eu falar besteira, vocês me corrijam aqui, por favor. Mas aí eu já sei que eu tô com os professores da química aqui e o cara conhece muito de água também. É mais ou menos como o tratamento da piscina. Quando a piscina tá lá verde, aí você vem dar um tratamento de choque, né? Então é um produto mais concentrado, em maior volume, e aí depois você vai equilibrando ele aí no dia a dia. É mais ou menos isso com o tanque de diesel também. É assim, né? Todo, né? Aqui vai uma constatação, né? Todo gerente de garagem, engenheiro de manutenção, o foco deles é a redução de custos. Por quê? Porque o diesel sobe, ele não consegue repassar, tem uma série de problemas com tarifa, a gente sabe que isso é recorrente. Um investimento, payback de investimento, tudo isso. Mas muitas vezes isso fica, eu acho que um dos pontos que me motivaram a retomar esse trabalho, mas é esse esclarecimento. É imaginar que é o seguinte: é preventivo. Você vai ter um custo a mais, mas o efeito positivo no curto, médio e longo prazo é gigante, porque é o que você falou, trocar um filtro Racora a cada tempo, ou ou fazer uma limpeza de bico, ou ter que trocar um sistema de injeção por conta disso, sai muito mais caro, gente. É isso que a gente tem que esclarecer. Então, abre um pouco a mente e começa a avaliar que você vai ter, óbvio, no primeiro momento você vai ter um custo que é um tratamento de choque, mas depois você começa a mensurar esse resultado. Você consegue trazer esse custo-benefício. Então, assim, o que eu penso assim, eu pelo menos chego em casa hoje, por exemplo, eu vou passar o fim de semana e dormir tranquilo. Por quê? Porque eu sei que nós viemos aqui, trouxemos um esclarecimento. E a repercussão que isso vai ter, a polêmica que isso vai gerar, positivo. Esse é o objetivo, para que a gente aprimore esse trabalho. Porque é inevitável. Nós estamos falando em 14%, mas não sei exatamente, mas logo nós vamos passar para 15, sei lá para quanto, que o governo quer botar biodiesel, mas eles não estão preocupados com o motor, estão preocupados onde eles vão botar o biodiesel. E isso acaba reverberando no concessionário, porque o cara que tem um problema no veículo dele, ele não vai reclamar na Petrobras, ele vai reclamar no concessionário onde Perfeito, domina. perfeito. Ó, só para começar, hoje a gente trouxe o filtro Racor aqui. E agora a gente vai ficar de olho também nas garagens por aí, nessas falhas. Quem sabe para os próximos episódios a gente traga mais situações de evidências reais, inclusive dessas falhas, né, causadas por. Isso eu acho que já é um assunto discutido nos círculos de controle de qualidade, os famosos CCQ das grandes empresas de ônibus, principalmente aqui de São Paulo, que eu tenho acesso, essa questão da qualidade do diesel. Isso já é assim, já tem no mercado produtos, mas eles não botaram fé ainda não. Acho que a gente vai ter que. Não, mas é aquilo que eu falei, eu acho que um dos pontos seria um ponto de gerar essa discussão, né, que eu falei do Mister M,
não sou dono da verdade, não estou aqui para dizer que nós somos dono da verdade. Não é isso. Mas eu posso dizer com segurança, pelos poucos estudos que eu fiz, que assim, fazer a mágica de sumir a água não é o melhor Não é a melhor solução. ponto. Então é isso aí. Então já durmo o final de semana tranquilo. Comentando um pouquinho mais sobre isso também, e tem produtos no mercado aí que tem cloro na sua composição. Lamentavelmente, além de cloro, ele tem 1,5% de aqui e 98,5% de água. Você tem que evitar a água e você vai botar um produto diluído. Pois é, diluído em água. Nonsense, né? Exatamente. Não é para tinha que diluir no diesel. Então, O produto da Vink é solúvel, é solúvel no diesel e na água, tá. tá? Ele tem uma resistência térmica de acima de 200 graus. Ele é bombeável a uma temperatura até menos 40 graus. Então, ele não impacta nas temperaturas baixas da região sul, principalmente do país, né? Onde tem entupimento do óleo diesel em função do congelamento, entre aspas, do diesel, né? Então, ele não colabora para esse congelamento. Enfim, tem várias características interessantes aí, tá? E ele tem a propriedade de ser um estabilizador de oxidação do diesel. Ele é um sequestrante de H2S. A bactéria sulfato-redutora gera esse gás. Ele é um sequestrante desse H2S. E ele tem uma propriedade bem interessante, que a reação dele com o H2S gera um terceiro componente, que é uma litiazina, que é um inibidor de corrosão. Então, veja, né? Num produto você tem um biocídio de amplo aspecto, mata bactérias gram-positivas, gram-negativas, fungos, esporos, leveduras. Então, ele é amplo aspecto. Você tem o inibidor de corrosão, que não é comercializado como... Dá para pôr na frieira isso aí? No ácido úrico, né? Diluir. Deve ser uma delícia aí. Se você usa meia pro pé molhado, tá? Use. Não faço isso. Não, Contato com a tô pele, brincando, né? com a pele é proibido. Mas é brincadeira. Mas ele é biocídio de amplo aspecto, ele é um inibidor de corrosão, ele é um estabilizador de oxidação do óleo diesel, um sequestrante de H2S, uma única molécula. Então, é esse o produto que a gente oferece para você. Produto honesto. Você vai tratar o problema que você tem. Só ele. Eu não sei, talvez a pergunta que todo mundo já deve fazer a vocês, e eu penso muitas vezes com a cabeça do motorista, por estar próximo deles, ou a cabeça dos mecânicos, dos abastecedores, pessoal da limpeza do ônibus, deixar um abraço pessoal da limpeza, deixa o like aí, os abastecedores também, um abraço para vocês. Eu vou fazer a pergunta que o empresário vai fazer. Quanto que vai me custar isso daí? Porque assim que eles verem um corte ou um episódio completo aqui do nosso canal, falar, eu vi lá, eu quero saber quanto que custa, porque na cabeça do empresário é isso, quanto que eu vou gastar. Ele não está ainda pensando no quanto ele vai economizar lá na frente. Então é primeiro quanto eu vou investir, eu falo para ele, não é gastar, é investir, porque isso vai voltar com solução, isso vai voltar com uma quilometragem mais longa. Um motor que vai ter uma vida maior, hoje por aqui, o 64 vai estar sempre por aqui. Hoje 1 quilômetro rodado, na média, ele custa R$ 6,40 para o bolso do empresário. E com o diesel, R$ 1,64 na média. Eu faço questão sempre de arredondar para o 64. A conta que eles vão fazer é quanto que eu vou gastar com isso? E quanto que eu vou ganhar lá na frente? Um alimento é popular. E se você colocar, vamos supor que você vai usar 200 gramas em 1.000 litros. Tá. E depois você vai dividir pela quantidade de quilômetros que você rodou por litro. Você vai calcular isso, tão pouco que é. Tanto que vale a pena você colocar um produto assim. Legal. E outro detalhe, não somos só nós que já fizemos essas considerações, né? Esse produto já é aprovado e recomendado pela MAN, pela Mercedes, pela Deutz, pela NTU, pelo Exército da Holanda, da Alemanha, da Inglaterra, pela Marinha do Brasil, da Inglaterra, da África do Sul. O mundo está usando o produto. Tenho usado isso há 40 anos. Esse produto não é uma novidade. Talvez seja uma novidade, entre aspas, né? Também já está há algum tempo no Brasil, mas na Europa se usa isso há 40 anos. Todos têm consciência de que precisam usar. E olha que lá a temperatura é bem mais baixa que a nossa, né? No país tropical. Teria
proporcionalmente menos situações de você gerar um problema de desenvolvimento microbiológico. E isso por conta da temperatura, que foi, eu anotei aqui, ó. Você falou que a temperatura, a água e o material orgânico são é o tripé de formação de bactéria. Mais sério. Mas Alex, eu acho que, assim, eu já estou realizado de estar aqui com vocês, porque eu sei da capacidade e da capilaridade do podcast. Então, independentemente da questão comercial, eu sempre deixo isso muito claro. Por quê? Porque onde você visitar cliente nosso, a nossa preocupação não é só com a venda. É claro que a gente vive disso, mas muito mais do que isso é o que é intangível. O intangível são os benefícios que ele vai colher desse produto. Então, o que você falou, é um investimento, ok? Mas o que vem? Ele mesmo citou uma questão aqui, quer dizer, tem um efeito colateral, inclusive positivo. Ele gera um subproduto que ajuda na lubrificação, que seria parte, talvez, não sei qual a proporcionalidade, do que foi retirado da lubricidade do enxofre. Né? Então, veja bem, ó, eu sou do tempo, quando eu trabalhei na Mercedes, não posso falar quanto tempo, mas vou falar, né? 83, 84, quando eu trabalhei na Mercedes, os tanques de combustível eram metálicos. Eu visitei muito tempo a Mastra lá em Limeira, que fazia tanque para Mercedes. Quando aconteceu essa mudança do S10 do S500, eles tiveram que fazer os tanques de plástico ou aço inox. Por quê? Porque o enxofre, ele era um protetivo biológico também. Ele impede, só que ele gera um subproduto, que é o H2S, que é o que provoca a chuva ácida quando você queima. Então, o aumento da frota ao longo do tempo, né? Na década de 70, você tinha quantos veículos em São Paulo rodando? Né? Na antiga CMTC, né? Quem que lembra da CMTC, né? Não viu de luz, mas pisou no barro, né? Essa eu não lembro. Hoje em São Paulo, no municipal, são 13 mil ônibus rodando. A reserva dá 14 mil. Então, Exatamente. quer dizer, a carga que você coloca, né, de particulados no ambiente, no meio ambiente, é muito maior. Então, essas medidas antipoluentes, de equilíbrio e tal, tiveram que ser adotadas em comum acordo com as montadoras. Nós precisamos reduzir. Por quê? Porque esse particulado tem efeito, o pessoal respira isso, aí vai parar na UPA, vai parar com problema no pulmão, vai ter né? E muitas vezes não se fala nisso, mas aqui nem fala, né? Podcast pode falar tudo. Aqui tá um cheiro maravilhoso, gente, de diesel aqui, ó. Então, essa oportunidade, isso é a força da internet, né? Porque quando que nós teríamos a Vink, ou o Grupo Castilho, a SCT, ou eu mesmo, né? A oportunidade de colocar aí esse questionamento para um público que a gente não sabe onde vai reverberar. Então, essa é a força da internet, você trazer um argumento sustentado e que o cara fala assim, opa, peraí, esse pessoal está falando, sabe o que está falando. Então, esse é o objetivo. A partir daí, é consequência. Isso é uma maravilha, então você que se interessou por esse assunto, fica ligado sempre aqui com a gente. A gente vai trazer mais conteúdo sobre isso. Eu vou ligar a nossa tropa aqui do Bus 64 agora pelas garagens para ficar também de olho nisso, né, para entender como é que é a realidade, né, das empresas, e aí usando a aula dos professores aqui de química, que tem hora que a gente fica tentando acompanhar aqui, e aí eu me coloco na posição do inscrito ali, né? E com esse conhecimento tão técnico, e a gente vive numa realidade, a gente sabe que o problema tá lá, e sabe que os professores estão aqui para dizer, o caminho é esse aqui. Eu sou louco para ver alguém usando o produto de fato para a gente conseguir mensurar e validar os resultados, para a gente trazer aqui uma boa experiência também. E eu não tenho dúvida que vai acontecer. Inclusive, eu quero mandar um abraço lá pro Esdras. Esdras, você ficou de comprar meu produto, né? Produto da Vink, para testar nos ônibus que você liga aí, não funciona. Então, o Roger vai fazer um corte e vai mandar para você, Esdras, da Itamaracá, um grande parceiro nosso, na área também dos aditivos e tudo. Começo do mês de julho, eu vou estar aí para nós fazer o teste. Eu vou botar num dia, eu quero ver se esses motores seu não vai funcionar no dia seguinte. Vai funcionar, até porque uma outra qualidade do produto, eu não quero ser tão tecnicamente profundo aqui, mas só uma explanação para que as pessoas entendam, né? A composição microbiológica de uma célula é a partir de aminoácidos, né? E esse produto, que se chama Glutamar 71, ele é compatível com a maioria dos aminoácidos, com a maioria das cadeias carbônicas dos aminoácidos. Então, o que isso quer dizer? Ele dissolve
esses biofilmes, grande parte dos biofilmes, tá? Eventualmente, existem alguns micro-organismos que a gente ainda não teve contato, sei lá, a gente tá fazendo dissolve, mas a grande maioria de todos os produtos, de todos os micro-organismos que a gente já testou, ele dissolve. E isso é legal, porque se você colocar no ônibus que não está pegando, ele vai passar a pegar. Sim, foi esse desafio que o Ethan não passou. Ele falou: eu vou ligar o carro lá, não funciona. Ficou lá uns dias parado lá. Falei, não, vamos ver aí, vamos ver se isso funciona ou não funciona. Existe toda uma explicação técnica, microbiológica e tal. Mas assim, é o que você falou do motorista. De manhã, ele quer bater no carro e E pegar. pegar. E pegar. Simples assim, né? Edu Fígaro tá por ali no camarote já. Ô, Edu, vai fazendo já a listagem da frota aí que a gente encontra por aí pra depois a gente ver se vai testar o produto aí, porque assim, é um problema sério hoje das empresas. E uma coisa interessante também que a gente está já providenciando, estamos trazendo da Alemanha kits de avaliação microbiológica do diesel. Que maravilha, isso é uma maravilha. Então nós vamos coletar a amostra do diesel Essa é a ideia. e nós vamos fazer a medição microbiológica desse e vamos aplicar o produto e medir de novo. Aí nós vamos mostrar, claro, se foi contaminado. E aqui está a solução do problema. Exatamente, eu gostei demais da questão do teste e já vou deixar meu compromisso aqui. Eu vou já deixar autorizado um tanque de combustível, de armazenamento de diesel, e o tanque de um carro, de um veículo ônibus que está em operação aí em alguma garagem dessas de São Paulo. Eu consigo para que a gente faça o teste e depois traga aqui os resultados também. Às vezes a gente só vai ter que manter o sigilo com relação ao nome da empresa, esse tipo de coisa, mas a gente pode inclusive filmar, né, o teste sendo feito com o diesel que está no tanque de um veículo ou que está no tanque da garagem. Mas é isso, o que mais? O que mais que temos aí, ô Castilho? Não, temos, o que a gente, essa foi também uma mudança de paradigma, né? Porque a gente fica, não, porque o aditivo, porque o fluido, o radiador e tal. Então, essa parceria que nós estamos iniciando com a Vink é justamente para trazer algo novo também para o mercado, né? Precisamos ficar assim, lá vem o Castilho, Lá vem o Castilho. falar de Radiador, corrosão. mas muito mais no sentido de trazer essa tecnologia. Porque isso, como o Fernando falou, isso por conta da natureza higroscópica de absorção de água de diesel, isso é usado na Europa há 40 anos. Então, não é uma novidade, né? Isso já foi testado, já foi exemplificado, né? E principalmente na Alemanha, né? É engraçado, né, que a gente fala de motor e tal, né? Mas assim, a tecnologia alemã, nesse aspecto, eu acho que ela, assim, não vou aqui puxar a brasa para a Alemanha, mas acho que é imbatível. Tem coisa que você vai ver, por exemplo, na própria farmacologia, né? Você vai pegar uma paia, os caras vão lá no fundo né? Nós aqui somos general, tá dando depois a gente vê isso aí, né? Quer dizer, não vai na causa, né? Vai no efeito, né? E aí você cria situações como eu aprendi ao longo desses últimos meses, em contato com o Fernando, com pessoas com quem eu conversei, né? Porque eu estava convencido que solubilizar a água era. Mas aí eu fui aprofundando, que é a questão de porquê, né? Mas aí começou aquele negócio mais. Se você tem um filtro Racor recomendado, e o engenheiro do motor, eu comecei com esse raciocínio, né? Se o engenheiro do motor disse: olha, tem que botar um filtro aqui para vocês botar água, eu vou entrar com um produto que isso para mim gera uma dissonância cognitiva. Eu falei, alguma coisa eu preciso investigar. Por quê? Aí eu acabei chegando à constatação de dizer, olha, o negócio do Mr. M de sumir com a água não é não é a melhor solução. Não é o melhor. E por intermédio, né, de pessoas comuns que, inclusive, que trabalharam comigo na Mercedes, todo mundo sabe que eu trabalhei na Mercedes em 83 e 84, e aí chegamos na Vink, aí conversamos com o Fernando, falei, Fernando, pô, interessa pra gente. Obviamente, ninguém quer ser exclusivo de nada, não existe isso, Sim. mas quem chega na fonte primeiro bebe água de melhor qualidade, né? É uma maravilha. Você sabe que eu me acordei agora, um gestor que teve no canal aqui, Daniel, inclusive de uma grande empresa de São Paulo, eles fazem a filtragem do diesel na descarga do caminhão para o tanque deles e depois do tanque deles para a bomba e depois é uma multifiltragem já
E aí os filtros, são vários filtros, eu não sei tecnicamente como é isso, eu bati um papo com ele, e eu acho que eles acabam fazendo 2 ou 3 filtragens do diesel, desde a hora que o diesel chega do fornecedor, pelo caminhão. E eu falei: "Mas por da distribuidora. E para que tanta filtragem assim?" Ele falou que a qualidade do nosso diesel, ela já vem comprometida. E aí no armazenamento, dependendo da forma que é feito o armazenamento, vai piorando a qualidade do diesel. O resultado é o que a gente fala aqui, é o ônibus parado na garagem, pendurado, para você que é meu amigo, gera custo. Um ônibus parado, na nossa conta aqui da Bus 64, R$ 1.640 por dia, um ônibus custa, na média, um ônibus parado. Ou seja, ele deixou de pagar a conta dele ou de arrecadar, e essa é a conta média que a gente faz aqui, sempre puxando para os 64 também. Mas o menor número que a gente tem de históricos aqui é que um ônibus parado custa R$ 1.000 durante um dia. Mas, Alex, assim, um resumo, né? Se nós fizéssemos um extrato disso tudo, né? Acho que o nosso objetivo aqui, além de apresentar essa tecnologia, é provocar essa discussão. Exatamente. Nós precisamos agora de fatos concretos, de constatar se toda essa teoria ela ela se comprova na prática. E para isso, nós precisamos de oportunidades, né? E de abrir esses clientes, esses potenciais clientes, nos dê essa oportunidade de demonstrar, como estava falando com o Fernando, né? De fazer esse teste microbiológico, de prestar esse serviço. É claro que o nosso objetivo também é vender, mas vender um produto não é vender uma vez. É vender um produto que ele fala, bom, o custo-benefício vale a pena. Entregou valor. Esse é o nosso objetivo, né? Mas o que nós queremos? Um convencimento, né? Uma venda por liderança, né? Não jogar a goela abaixo, né? Nós queremos que você saiba que você tem um problema e que nós podemos ser uma solução. E tá aqui, a gente vai querer a participação de vocês aqui nos comentários, não só aqui, mas nas redes sociais aí, você que é do Facebook, do Instagram, que é do TikTok, deixa o comentário aí e que a gente vai levar essas informações. O Castilho, junto com o marketing, mandar um abraço pro nosso amigo do marketing ali. Para mim é um prazer grande ter Castilho de volta aqui, sempre muito bem acompanhado. Fernando, um grande prazer conhecer, receber. As portas do nosso busão vai estar sempre abertas aqui. Espero que vocês voltem. Acho que já está programado mais uma viagem aí um pouquinho mais para frente. Vamos ver se a gente já faz um barulho com a galera aí para gerar uma discussão. Eu acho que esse né, deu um debate no bom sentido. Gerar uma evolução do ônibus também. Essas situações geram essas dificuldades, é que nos impõem buscar soluções. Então, quando você nega isso, né, o importante é estar com a cabeça aberta, dizer: "Vamos", né. Assim, claro que podem existir outras tecnologias aqui, não estou puxando brasa nem para mim, que nem para, mas do que nós pesquisamos, a Vink Chemicals, não por acaso é uma empresa alemã, tem uma das melhores soluções para essa situação que nós estamos vivendo hoje. E fique registrado, ó, os alemãos chegaram aqui, ó, e o negócio vai acontecer. Deixa o salve aí, o abraço pessoal da SCT, para a família, para quem você quiser, Castilho. Depois a gente passa a palavra aí pro Fernando, deixar também, ó, o seu abraço à família, ao pessoal da Vink, ó, quem estiver assistindo, tem que compartilhar para toda a galera lá, da família, para os amigos, falar, ó, tava lá no podcast dos carecas, do busão lá. Não, só externar aí a gratidão e a oportunidade, né, mais uma vez, de a gente estar aqui com vocês e poder trazer isso de uma forma bastante objetiva e de peito aberto, realmente, né. Eu tenho certeza que nós estamos trazendo algo novo, isso vai reverberar e os próximos passos, por a situação para funcionar, e aí nós estamos falando do produto, mas daqui 1 ou 2 meses é o produto que vai falar dele mesmo. Exatamente. E nós da Bus 64, os carecas do Podbus, vai em busca do case de sucesso, com certeza. Tá bom, eu quero agradecer novamente vocês e agradecer o time aí que super profissional, muito obrigado. Queria deixar uma mensagem, né, para os seus seguidores aí, que a gente sabe fazer isso e a gente gosta de fazer isso. Então você vai ter conosco realmente a melhor solução para esse tipo de problema aí, e você precisa cuidar. Que maravilha!
Tem abraço para deixar na câmera para alguém, para algum amigo? Um abraço para o pessoal do Chip Clube de Dois Córregos. Oh, que maravilha, hein? O pessoal já usa preservantes no diesel deles. Os caras da lama usam. Ó, aí, ó. Ô, galera do busão, estamos atrasados. Os caras que metem o Jeep na lama já estão usando produto já. Isso vai ter que chegar nas garagens aqui, pelo menos, né? É isso aí. Castilho, tem algum abraço para deixar? Todos os nossos clientes, né, sem citar um ou outro, eu citei aqui o caso do Esdras, porque ele é um parceiro muito importante nosso lá no Nordeste, é uma referência profissional lá. Nós estamos fazendo um trabalho bastante importante lá, e eu tenho certeza que vai ser uma referência também, né? Dia 6, dia 6 de julho, eu estarei lá para fazer os testes nos caminhões dele, nos ônibus dele que não funcionam. Vamos pôr um dia e no dia seguinte vamos lá para ver se liga. Que maravilha. É isso então. Agora a gente tem que fechar a porta, soltar o maneco, virar reservado, recolher para a garagem para ir para o próximo episódio. Vai chegar lá na garagem, tem que o quê? Abastecer com diesel de qualidade, com diesel do produto da Vink. Tem que completar a água do radiador também, que seja não água de torneira, pelo amor de Deus, né? Tem que ser o produto da SCT. E é isso. Fecha a porta, solta o maneco, vamos pro próximo. Deixa o tchau lá, mas antes eu não posso deixar de dizer que a gente vai estar junto até depois da última viagem. Vamos pro próximo. Dá tchau. Bora. Esse é o Pode Bus 64.